E agora o governador de São Paulo, João Dória, gentilmente nos atende. Governador, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Bom dia, Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino, os ouvintes do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Governador, a Nicole deu os números em relação à chuva, inclusive o senhor mesmo ontem disse que é preciso se adaptar às mudanças climáticas. Mas a grande questão é, governador, por que existe tanta dificuldade para se retirar pessoas de área de risco, já que não é a primeira vez, claro, que isso acontece não só na cidade de São Paulo, mas também no interior, mas no litoral especificamente, governador? Tiago, esse é um problema não é só de São Paulo, esse é um problema também do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de várias regiões do país. A situação da pobreza, desemprego, a falta de oportunidade leva as pessoas a fazerem construções irregulares em áreas elevadas, em morros, em áreas de risco para deslizamentos. Isso não é um fato só de São Paulo, é um fato que, lamentavelmente, atinge uma parcela considerável da região sul e sudeste do país. E no período das chuvas, isso há 70 anos que, lamentavelmente, vem provocando vítimas. Porém, há que se considerar que este ano nós tivemos as chuvas mais fortes dos últimos 70 anos, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, o que provocou, lamentavelmente, mais vítimas nestes 4 estados da região sudeste do país. E quais são as ações emergenciais, governador, a partir de agora, também com quem está sem casa, quem está desabrigado? Primeiro, abrigar aqueles que estão desabrigados. Depois, atender as famílias daqueles que perderam os seus entes, foram 19 óbitos, aliás, transmito aqui minha solidariedade aos familiares e amigos. Encontrar, nós temos ainda 29 desaparecidos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários estão em busca, sobretudo no Guarujá, mas também em Santos e São Vicente, mas principalmente no Guarujá, em busca de desaparecidos. São 15 no Guarujá neste momento. E o acolhimento àqueles que terão que deixar as suas casas nas encostas para serem inicialmente abrigados. Depois o governo do estado, junto com as prefeituras do Guarujá, Santos e São Vicente, vão fazer o aluguel social para que essas famílias possam ser abrigadas e acolhidas em apartamentos com condições adequadas de vida, até que tenhamos habitação popular e elas possam aí sim, em definitivo, serem transferidas. Nós temos neste momento 198 desabrigados, Tiago, de acordo com a Defesa Civil. Nós já, apenas uma pequena correção na informação da Kalina, informação, aliás, que é reavaliada a cada hora, agora já são 16 toneladas de ajuda humanitária disponibilizados para esses 3 municípios e também para outros municípios vizinhos da Baixada que não tiveram vítimas fatais, mas vítimas desabrigadas. Então, colchões, cobertores, água mineral, kits de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, já foram destinados pelo Fundo Social, pela Defesa Civil, sempre em ação conjunta com as prefeituras locais. E se me permite, Tiago, eu queria fazer aqui um agradecimento aos profissionais da Defesa Civil do Estado de São Paulo, da Defesa Civil, sobretudo de Santos, Guarujá e São Vicente, das demais cidades da Baixada, os bombeiros, policiais militares, policiais civis e voluntários também. Impressionante a quantidade de pessoas voluntárias seguindo a orientação dos bombeiros que estão ajudando a encontrar vítimas e acolher e ajudar os desabrigados também. Muita solidariedade nesta hora. Governador João Dória, pergunta de José Maria Trindade. Pois é, governador, a gente sabe que o Estado é lento na regulamentação e na fiscalização. E o mercado, a venda de lotes e a necessidade das pessoas, o mundo real tem muita pressa. O senhor sabe que aqui no coração do poder, em Brasília, no Distrito Federal, há inclusive dificuldades de fiscalização e regulamentação de moradia. A minha pergunta, governador, o senhor conhece muito bem os dois lados, há um ponto de interrupção, o que pode ser feito para que daqui para frente esse tipo de moradia não aumente e não volte a acontecer tragédias assim futuramente? Zé Maria Trindade, você tem toda a razão, você acaba de identificar Brasília, o Distrito Federal, que tem a mais alta renda do país, está concentrada no Distrito Federal e nas áreas em torno da capital do país. Você tem o mesmo problema de invasão de terrenos, casas irregulares e colocando em risco as pessoas. Um pouco menos no caso de Brasília, pois é um planalto.
mas é um problema que afeta o país como um todo. O que é necessário, o que é preciso? Primeiro, emprego, geração de renda, geração de riqueza, colocar as pessoas dentro do mercado de trabalho, torcer para que a economia brasileira cresça mais do que 1,1%, que é o crescimento de 2019. São Paulo cresceu quase 3 vezes do que isso, 2,8%. Geração de renda e emprego, programas habitacionais com investimento federal. O governo federal tem que ter um programa mais amplo do Minha Casa Minha Vida. Aliás, um programa que lamentavelmente foi interrompido neste governo, precisa ser retomado, Zé Maria Trindade, com urgência e com investimentos mais vigorosos, sobretudo nos estados que mais demandam habitação popular. O estado que mais demanda é o estado de São Paulo. Por quê? Chegam aqui em São Paulo, Zé Maria Trindade, cerca de 1.500 pessoas todos os dias. E a maioria dessas pessoas chegam sem nenhuma condição de vida, sem acolhimento, muitos até sem família, em busca de esperança, em busca de alguma alternativa para sobreviverem. Então, o déficit habitacional em São Paulo é enorme, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os estados mais densamente habitados do país são aqueles onde as pessoas mais procuram com alguma alternativa de trabalho, de esperança e, consequentemente, onde o déficit habitacional é maior, Zé Maria Trindade. Governador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, governador. O senhor mesmo mencionou a questão de mudanças climáticas, mas tempestade tem desde sempre, né? E nós tivemos essa semana mesmo aqui em Tennessee, nos Estados Unidos, mais de 20 mortes por conta de um tornado. Graças a Deus não temos tornado no Brasil, mas temos essas chuvas. Eu queria destacar exatamente isso, né? Quer dizer, a causa ambientalista muitas vezes foca só na questão de como resolver as tais mudanças climáticas, o que seria um desafio muito difícil, para dizer o mínimo, se é que a gente entende exatamente as causas, né? Enquanto que a pobreza parece ser o cerne da questão, governador. Nós estamos vendo aí no Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro também temos várias vezes esse problema, nós estamos vendo em São Paulo agora, e mesmo em Tennessee, onde teve impacto grande, foi em regiões mais pobres. Então não é aí a questão de focar mais na geração de renda do que nessas bandeiras mais abstratas de mudanças climáticas? Rodrigo, bom dia. Tenho acompanhado a sua trajetória aí no Tennessee e você mesmo observou mais de 20 mortos pelo tornado que se abateu sobre Tennessee, sem contar o que houve recentemente na Califórnia. Aliás, todo o período de virada de ano, dezembro e janeiro, a Califórnia com ventos fortes, seca intensa, sofre com incêndios, pessoas desabrigadas e vale lembrar, Rodrigo Constantino, na região mais rica, próxima a Los Angeles, não é nem na região mais pobre. Aliás, não há pobreza praticamente na Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Mas eu concordo com você, deve haver um programa de geração de renda, geração de oportunidade de emprego, isso se faz com investimento privado, fundamentalmente, e atenção com as mudanças climáticas também. É preciso ter ação nos dois campos, é preciso cuidado e zelo para reconhecer que o aquecimento global vem provocando, Rodrigo, mudanças substantivas no clima de várias regiões do mundo e provocando tragédias do Japão, a China, a Europa, Estados Unidos, a América Latina e o Brasil dentro desse contexto, e também torcer e trabalhar para aumentar a geração de renda e permitir que as pessoas com emprego, com renda, tenham a oportunidade de ter a sua própria casa e ter uma qualidade de vida que hoje desempregados ou subempregados, no caso do Brasil, infelizmente não possuem. Governador, só me permite mudar de assunto. Ontem a Assembleia aprovou em segunda votação a reforma da Previdência. Nós ontem, inclusive, acompanhamos tudo ao vivo, a confusão do lado de fora, a confusão do lado de dentro. E eu pergunto, governador, como vencer as resistências? O projeto já foi aprovado, mas, enfim, o que esses manifestantes vão sofrer em relação à punição? Tiago, eu primeiro lamento as agressões que funcionários da Assembleia Legislativa receberam, policiais que estavam lá resguardando o direito dos parlamentares de debaterem e votarem a reforma da Previdência, e um grupo expressivo de vândalos, entre outras pessoas, não eram todos vândalos, mas os vândalos que lá estavam agrediram, quebraram a Assembleia, provocaram um prejuízo enorme nas instalações da Assembleia Legislativa, imaginando que democracia se faz assim, no muque, na marra, com pedras, com agressões a policiais, com xingamentos, com ameaças e até quase que incendiaram a Assembleia Legislativa no dia de ontem. Que democracia é essa, Tiago, ouvintes da Rádio Jovem Pan? Que democracia que se faz desta maneira?
e ainda lançando isso como culpa dos policiais. As imagens são claras. Aliás, a filmagem feita ali por várias pessoas demonstraram claramente a forma agressiva com que alguns desses manifestantes se dirigiram à Assembleia Legislativa. Felizmente, Tiago, os parlamentares, no âmbito da sessão na Assembleia Legislativa, conseguiram concluir, votaram favoravelmente, foram 59 votos, a reforma da Previdência no Estado de São Paulo está aprovada, são 32 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos, e lembro, Tiago, Kalina, Zé Maria Trindade, Rodrigo, os ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan, que hoje, mantida a Previdência como estava, nós já tínhamos 97% do orçamento do Estado de São Paulo comprometido com a Previdência. Isso é inconcebível. O Estado precisando de recursos para saúde, educação, segurança, habitação popular, exatamente para permitir que pessoas que vivem em situações degradadas e encostas no Estado tenham direito a uma habitação de qualidade, e também investimentos em infraestrutura não estão sendo feitos porque atendem 97% de pessoas que estão na Previdência. Portanto, a medida foi correta dos parlamentares da Assembleia Legislativa. Esses 32 bilhões de reais de economia nos próximos 10 anos serão investidos exatamente em habitação popular, educação pública, saúde, segurança e infraestrutura. Mais uma rodada aqui com os nossos comentaristas, agora Rodrigo Constantino. Governador, como é que fica em relação à política? Eu queria também aproveitar um gancho para perguntar isso. Nós temos visto esse movimento de governadores aí pressionando, querendo diálogo, mas obviamente há uma pressão e o senhor lidera esse grupo junto com o governador do Rio de Janeiro, Witzel, e muitos dizem que isso aí, na verdade, já é um movimento de olho em 2022. Eu queria que o senhor dissesse o que está acontecendo de fato. Há demandas legítimas dos governos, mas há também uma disputa eleitoral evidente em curso, porque tem uma demanda reprimida, legítima, de boa parte da população, por uma guinada mais centro à direita, mas sem esses excessos do bolsonarismo, né? Uma visão mais moderada e, inclusive, disposta a um diálogo que muitas vezes alas bolsonaristas não demonstram disposição. Então, queria que o senhor pudesse explicar exatamente o que está acontecendo. Correta observação, Rodrigo. Nós estamos de moderação, diálogo e entendimento. Democracia não se constrói na radicalização ou com milícias digitais, não é construtivo. Nós lutamos muito para vencer a esquerda, vencer o petismo, vencer o lulismo. Eu mesmo sou protagonista disso e digo até com muito orgulho. Saí do setor privado, disputei 2 eleições em 3 anos, vencendo as esquerdas. Venci Fernando Haddad, Lula, Luiz Erundina, Marta Suplicy, outros movimentos de esquerda, na legitimidade do voto, na democracia, mas sempre com diálogo, com ponderação. Situações extremadas, tanto à esquerda quanto à direita, não são construtivos para a democracia, aliás, como você bem defende nos seus comentários na Rádio Jovem Pan. Os governadores desejam ter diálogo. Aliás, as 2 cartas que foram feitas por todos os governadores e a carta do COSUD, que foi elaborada neste final de semana em Foz do Iguaçu. COSUD é o consórcio Sul-Sudeste. 7 governadores dos 7 estados do Sul e do Sudeste manifestaram ao presidente Bolsonaro o convite para o diálogo. O presidente precisa dialogar com os governadores. Nós temos agora, no próximo dia 14 de abril, a reunião do Fórum de Governadores em Brasília. O presidente foi convidado para estar e dialogar com todos os governadores. E será, ele aceitando, será um diálogo civilizado, não será um diálogo hostilizado. Não é possível, Rodrigo, ouvintes e internautas da Jovem Pan, prevalecer e apoiar a democracia sem o diálogo e sem pacto federativo. São os governadores, prefeitos e prefeitas que têm a ação direta na vida das pessoas. Não é o governo federal. As pessoas não vivem no governo federal. As pessoas vivem no município, no seu bairro, na sua cidade. Quem faz este atendimento são prefeitas e prefeitos e os governadores dos estados. Governar por WhatsApp não é uma boa conduta. Governar distante do povo e daqueles que fazem o governo, ou seja, prefeitos e governadores, também não é recomendável. Governador, para a gente fechar a nossa conversa, José Maria Trindade. É isso mesmo, governador. Eu sempre acompanhei a política aqui e uma carta com assinatura de 20 governadores é um canhão.
né? É uma situação que eu considerei importante demais. E a impressão que se tem é de que houve ali uma pulverização da política. Hoje, os governadores já não têm mais aquela força política de antes, os partidos políticos também não. Nas mãos de quem está a grande força da política? Nas mídias sociais, governador? Zé Maria Trindade, a força da política está no povo. É o povo que elege os seus governantes, é o povo que elege os seus deputados, seus senadores, deputados estaduais, elege os seus vereadores, emana do povo. O povo tem o poder. O poder é delegado temporariamente a governadores, prefeitos, vereadores, deputados e senadores, mas quem detém este poder é o povo. Não é milícia digital, não é um movimento digital, ainda que ele hoje tenha uma preponderância expressiva, o que não havia há 5, 6 anos atrás, mas é do povo que emana as suas decisões. E o povo tem que ser soberano nessas manifestações. O que não pode é ter governo sem diálogo. Eu não acredito em democracia sem diálogo. Não há a menor possibilidade de se defender um processo democrático sem dialogar e aceitar o contraditório. Zé Maria Trindade, eu muitas vezes aqui sou contestado, sou criticado, isso faz parte do jogo democrático. Agora, se a cada crítica, a cada contraditório, eu for me revoltar e for instrumentalizar uma milícia digital, ou for agredir jornalistas, ou penalizar veículos de comunicação, eu não estarei exercitando a democracia. Exercitar a democracia é aceitar o contraditório, é saber dialogar, ouvir as críticas, as justas para aprimorar e as injustas para contestar. É assim que se faz. Governador de São Paulo, João Dória, obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Thiago, Kalina, Zé Maria Trindade, Rodrigo, um grande abraço a você aí nos Estados Unidos e obrigado aos ouvintes da Jovem Pan.